18 minutos, a gente vai voltar a falar do encontro que o presidente Lula teve hoje em Brasília com jornalistas. Um dos trechos do que ele disse a gente já trouxe aqui no Entre Nós, que foi justamente quando ele respondeu sobre a operação da polícia que mirou aí o número 2 do INSS, investigando a corrupção, o roubo das contas de aposentados e pensionistas. Mas o presidente Lula falou longamente com jornalistas hoje, respondeu a diversas questões e um ponto que foi ali bastante questionado, e ele foi muito claro, foi sobre o projeto de lei da dosimetria, da redução de penas para condenados do 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está preso. O presidente Lula foi muito claro, disse que vai vetar a lei o PL da dosimetria. Vamos ouvir um trecho do que ele disse. Se houve acordo com o governo, eu não fui informado. Então, se o presidente não foi informado, não houve acordo. Eu tenho dito já há algum tempo, eu não tenho dito agora, eu tenho dito que as pessoas que cometeram um crime contra a democracia brasileira terão que pagar pelos atos cometidos contra esse país. E, portanto, nem terminou o julgamento ainda. Nem terminou, ainda tem gente sendo condenada. E o pessoal já resolve diminuir as penas. Eu quero dizer para vocês que, com todo o respeito que eu tenho ao Congresso Nacional, hora que chegar na minha mesa, eu vetarei. O repórter Túlio Amâncio estava nesse encontro com o presidente Lula, está ao vivo agora com a gente, chega para trazer mais informações, os principais destaques e, claro, falar um pouco mais sobre essa mensagem. Não deixa dúvida para ninguém, o veto já só falta assinar, então, porque o veto já foi declarado na frente de vários jornalistas, né, Túlio? Boa tarde, bem-vindo. Exatamente, mas já era meio que uma jogadinha casada para o presidente Lula poder vetar. Explico. Boa tarde, Adriana, boa tarde, Renan e a todo mundo. Ontem, essa articulação do Jacques Wagner, líder do governo no Senado, por enquanto, que, pelo que eu apurei, ele deve sair em 2026, para que esse projeto da dosimetria ele andasse, não fosse obstruído pela base do governo, porque o governo poderia fazer isso, se tivesse empenhado, jogar essa dosimetria para depois, para ficar para o ano que vem, mas não. Ele articulou para que a dosimetria não enfrentasse obstáculos, em troca de uma pauta econômica que vai acabar gerando mais de 20 bi para o governo no ano que vem. Foi votada e aprovada. Jacques Wagner articulou isso para o governo. Segundo Lula, sozinho, porque ele não deu aval para essa articulação. Mas já que sabia que, de qualquer forma, isso mais cedo ou mais tarde iria passar, e Lula iria vetar. Então está claro que o presidente vai vetar. Isso significa que essa história acaba? Não. O Congresso deve convocar uma sessão para analisar os vetos, e aí tem voto suficiente para derrubar o veto presidencial, e aí essa dosimetria ou o projeto para redução de penas, ele entraria em vigor. Bolsonaro, por exemplo, cumpriria uma pena bem menor, né, de 2 anos e 4 meses, ou 1 ano e 4 meses, se eu não me engano. Agora eu fiquei um pouquinho na dúvida. Mas eu estava olhando aqui os trechos mais importantes, com dificuldade de interpretar minha própria letra, mas você já trouxe pontos importantes, que o presidente Lula ele falou sobre o INSS, falou até sobre o filho dele, que se ele estiver envolvido nessa história, que seja comprovado, né? Falou da dosimetria, falou do Mercosul, que conversou com a Giorgia Meloni, a primeira-ministra da França, que ela provavelmente quer que o presidente Lula e os países do Mercosul aguardem 1 semana, 2 ou até 1 mês para assinar o acordo com as salvaguardas e tudo mais. O presidente disse que, se for o caso, vai ter que esperar. Ele queria assinar esse acordo enquanto o presidente, o Brasil é presidente da cúpula, mas isso, pelo visto, vai acontecer, se acontecer, na presidência pro tempore do Paraguai. Lula falou sobre a Venezuela, disse que no telefonema com Maduro ele reforçou que está à disposição para fazer a negociação com Donald Trump, para ser o intermediador entre os dois, e disse que quer entender a verdadeira causa dos interesses dos Estados Unidos para fazer essas ameaças contra a Venezuela, que ele não acredita que seja só para tirar o Maduro do poder. Ele levantou a hipótese, inclusive, de ser sobre o petróleo venezuelano.
Esses são alguns destaques dessa entrevista coletiva. Era para ser um café, mas acabou sendo uma entrevista coletiva com o presidente da República, Adriano e Renan. Tá certo, Túlio. Só sobre as penas, o cálculo, claro que é um cálculo aproximado, mas o cálculo é que, sem o PL da dosimetria, o ex-presidente Jair Bolsonaro ficaria perto de 6 anos preso em regime fechado, 5 anos e 11 meses em regime fechado. Com o PL da dosimetria, focado nos condenados de 8 de janeiro, ou seja, um projeto encomendado para beneficiar esses condenados por esses crimes, o ex-presidente deve ficar, caso de fato o veto do presidente já anunciado seja derrubado mais adiante, deve ficar em torno de 2 anos e 7 meses em regime fechado e depois cumpriria o restante da pena em regime aberto. Túlio, obrigada pelo resumão, porque o presidente Lula falou bastante, né? Mas obrigada pelo resumão aí dos principais tópicos. E o bom trabalho para você. A gente acompanha a sua reportagem completa logo mais no Jornal da Band. Valeu, gente. Um abraço. 4h24 no horário de Brasília, vamos para a capital federal. Rodrigo Orengo está chegando por aqui. Boa tarde, Orengo. Boa tarde, Renan, Adriana, boa tarde a todos. Oi, Agora, Orengo. Adriana, a gente estava ouvindo o Túlio, né? E o Túlio estava dando detalhes dessa articulação ou desarticulação do governo na pauta da dosimetria, da redução de penas, né? Isso mostra um momento de dificuldade que o governo vem enfrentando no Congresso Nacional. Tentou travar essa discussão na Câmara, não conseguiu. Foi uma derrota muito expressiva na Câmara dos Deputados e agora, no Senado, acabou pelo menos, já avaliando que teria derrota, acabou pelo menos conseguindo a votação daqueles 20 bilhões a mais para fechar as contas do orçamento. O orçamento deve ser votado amanhã, fechando o ano legislativo aqui no Congresso Nacional. Mas tivemos uma discussão pública entre o líder do governo no Senado e a ministra que cuida dessa articulação política, Gleisi Hoffmann, o que mostra muito essa dificuldade que o governo está tendo com a base do Congresso Nacional. Se a gente botar no papel, Adriana, é uma base que com os partidos que têm hoje ministério, deveria ser uma base com votos suficientes para garantir a governabilidade, dar estabilidade para o governo, mas na prática, o Centrão hoje é muito infiel e está muito ligado a pautas hoje da oposição, como esse projeto de redução de penas. Agora, esse é um assunto que ele não vai acabar. Tu estava lembrando do veto, e o veto volta para análise no Congresso. E aí a gente tem que lembrar, Adriana, que tradicionalmente os vetos presidenciais, eles não vão à votação, ou se vão à votação são mantidos. Eles ficam numa fila longa, demorada, né? E quando vão para análise dos parlamentares, marca lá a sessão de Congresso que reúne deputados e senadores, geralmente, historicamente, os vetos são mantidos, mas nesse clima o governo corre um sério risco aí de ter mais uma derrota. Inclusive, essa é a tendência, né? O presidente vetando essa proposta que passou com uma folga significativa na Câmara e no Senado deve ser derrubada, né? E tem ainda uma perspectiva de análise no Supremo Tribunal Federal, porque já tivemos ações lá da base do governo para o Supremo, obrigando, por exemplo, um novo estágio de votação, que seria a retomada da discussão na Câmara, porque teve uma alteração ali de texto, né? Mas a ala majoritária do Congresso Nacional entende que não, que esse assunto deve ir direto para a sanção presidencial. Agora, Adriana, a gente está fechando esse ano legislativo com todas essas dificuldades do governo no parlamento e, é claro, no ano que vem teremos um clima mais acirrado, já de disputa eleitoral. E o presidente tentando já antecipar um processo, né? Quando ele diz para os ministros, olha, vocês precisam assumir um lado, né? Estejam com o governo. Está dando também um recado para o Centrão, um Centrão que está infiel, principalmente olhando para partidos como União Brasil, também o PSD, PP, são partidos que têm hoje ministérios, né, mas a própria União Brasil e PP já se consideram partidos hoje que não estão alinhados ao governo federal, né? O clima já é esse em Brasília e o governo tentando fazer um rearranjo da base do governo até o ano que vem. Tá certo, Orengo. Na verdade, eu acho que a derrubada do veto é certa. Com a votação rápida e com o número de votos que o projeto conseguiu tanto na Câmara quanto no Senado, em velocidade relâmpago, a derrubada do veto é certa. O governo tem um calendário, porque o governo pode usar todo o prazo que tem para vetar. O veto está anunciado já pelo presidente Lula, ele veta no limite do prazo e o governo tem a possibilidade de negociar o banho-maria, de deixar esse veto esquecido ali na fila, como você disse. Mas aí também depende de uma boa negociação com o Congresso e com os presidentes, com o presidente do Congresso
E aí depende da política, que nesse finalzinho de ano não andou tão fácil para o lado do governo Lula. Mas, de qualquer forma, acho que é o que eles têm para contar agora. Vamos seguir acompanhando como é que vai começar 2026. Mal acabou esse, os problemas já estão transferidos para o comecinho de 26, Orengo. É verdade, e a gente de olho aqui, mas com certeza vai ser assim, sabe aquele checklist que a gente faz no fim do ano, né? Entre as prioridades vai ter tentar melhorar essa relação do governo com o Congresso Nacional. Sim, porque termina 2025 bem na DR pendurada ali, a DR séria que fica pendurada para 2026. Obrigada, viu? Bom trabalho. Até amanhã. Valeu.